Olá, eu sou Giovanni Vendramin, acadêmico do curso de Medicina e vou apresentar para vocês sobre articulações. Articulações. As articulações são classificadas como sinartrose ou fibrosa. Também são classificadas como anfiartrose ou cartilaginosas. Por fim, a última classificação é como diartrose ou sinovial. Sinartroses ou fibrosas são articulações que incluem todas as articulações onde as superfícies dos ossos estão quase em contato direto, como as articulações entre os ossos do crânio. Há tecido fibroso entre as peças ósseas e não apresentam movimento. Há três tipos principais de articulações fibrosas. Confoses, também chamadas de articulações em cavilha, são articulações fibrosas entre os alvéolos dentais da maxila e mandíbula com os dentes. O colágeno no periodonto une o cemento dentário com o osso alveolar. Sindesmoses. Nestas suturas, o tecido é o conjuntivo fibroso e não ocorre nos ossos do crânio. Os exemplos são a sindesmose tibio-fibular e a sindesmose radio-ulnar. Suturas. Nas suturas, as extremidades dos ossos têm interdigitações ou sulcos, que os mantêm intimamente unidos. Consequentemente, as fibras de conexão são muito curtas, preenchendo uma pequena fenda entre os ossos. Na maturidade, as fibras da sutura começam a ser substituídas completamente, onde ambos os lados da sutura tornam-se firmemente unidos. Esta condição é chamada de sinostose. As suturas ainda são divididas em sutura plana, escamosa, denteadas ou escandilese. Suturas planas. União linear retilínea ou aproximadamente retilínea. O exemplo é a internasal e a interpalatina. Escamosa. União em bisel. O exemplo é o temporoparietal. Sutura denteadas ou ainda serreadas ou serrátil é a união em linha denteada. O exemplo é a interparietal. Por fim, a sutura do tipo scindilese é uma superfície em forma de crista que se aloja em outra em forma de fenda. O exemplo é a união entre o esfenoide e o vômer. Anfiartrose ou cartilaginosas. Nas articulações cartilaginosas, os ossos são unidos por cartilagem pelo fato de pequenos movimentos serem possíveis nessas articulações. Existem dois tipos de articulações cartilagíneas. Sincondroses. Os ossos de uma articulação do tipo sincondrose estão unidos por uma cartilagem hialina. Muitas circondroses são articulações temporárias, com a cartilagem sendo substituída por osso com o passar do tempo. Isso ocorre em ossos longos e entre ossos do crânio. As articulações entre as 10 primeiras costelas e as cartilagens costais são sincondroses permanentes. Exemplos são circondrose esfeno-occipital, articulações costochondrais e cartilagem epifisal. As articulações que contêm fibrocartilagem são mais fortes e geralmente localizadas em locais de impacto. Servem também como amortecedores. Exemplo de sínfise encontramos na união no plano mediano entre as porções púbicas do osso do quadril, constituindo a sínfise púbica. Também as articulações que se fazem entre os corpos das vértebras podem ser consideradas como sínfises.
uma vez que se interpõe entre eles um disco de fibrocartilagem, o disco intervertebral. Diartrose ou sinovial. Nesse tipo de articulação, a sinóvia ou líquido sinovial entre as peças ósseas, que são unidas pela cápsula articular e ligamentos. Esse tipo de articulação possui amplo movimento. As cartilagens sinoviais podem possuir as seguintes estruturas. Cápsula articular. É uma membrana conectiva que envolve a articulação com o manguito. Apresenta-se com duas camadas, a membrana fibrosa, externa, mais resistente e reforçada, e a membrana sinovial interna, abundantemente vascularizada e inervada, sendo encarregada da produção da sinóvia. Cavidade articular. Espaço em forma de fenda onde se encontra a sinóvia. A sinóvia é um ultrafiltrado do sangue que contém ácido hialurônico que confere a viscosidade necessária à sua função de lubrificante. A cartilagem articular é uma cartilagem hialina que reveste a superfície óssea. Em virtude desse revestimento, as superfícies articulares se apresentam lisas, polidas e de cor esbranquiçada. Não possui vascularização e inervação. Sua nutrição, principalmente das áreas mais centrais, é precária, o que torna a regeneração em casos de lesões difícil e lenta. Ligamentos. Unem os ossos, impedindo movimentos em planos indesejáveis e limitam a amplitude dos movimentos considerados normais. Se dividem em ligamentos capsulares, ligamentos intracapsulares, ligamentos extracapsulares. Por fim, discos e meniscos são formações fibrocartilagíneas que permitem uma melhor adaptação das superfícies que se articulam, tornando-as congruentes, ampliando a área de contato, reduzindo a pressão aplicada e distribuindo o estresse mecânico. Classificação funcional das articulações sinoviais. Articulação plana. As superfícies articulares são planas ou ligeiramente curvas, permitindo o deslizamento de uma superfície sobre a outra em qualquer direção. São anaxiais, ou seja, não se movimentam em torno de eixo. Exemplos: ossos do tarso, ossos do carpo e entre os processos articulares das vértebras. Aqui na imagem conseguimos ver as articulações intertársicas. Articulação monoaxial. Uma articulação que realiza movimentos apenas em torno de um eixo. Essas articulações só permitem a flexão e extensão, como a do cotovelo. Há duas variedades nas quais os movimentos é uniaxial ou monoaxial: gínglimo ou articulação em dobradiça e trocoide ou articulação em pivô. Gínglimo ou articulação em dobradiça. As superfícies articulares permitem movimento em um só plano. As articulações são mantidas por fortes ligamentos colaterais. Exemplos são articulações interfalangíneas e articulação húmero-ulnar. Aqui no exemplo conseguimos ver a articulação húmero-ulnar no cotovelo. Trocoide ou articulação em pivô. Quando o movimento é exclusivamente de rotação, a articulação é formada por um processo em forma de pivô, rodando dentro de um anel ou um anel sob o pivô. Exemplos são a articulação radioulnar proximal e o atlanto axial. Aqui no exemplo, a gente consegue ver a articulação radioulnar. Articulação biaxial.
quando uma das articulações realiza movimentos em torno de dois eixos. As articulações que realizam extensão, flexão, adução e abdução, como a radiocárpica, são biaxiais. Há duas variedades de articulações biaxiais: a articulação condilar e celular. Articulação condilar. Nesse tipo de articulação, uma superfície articular ovoide ou condilar é recebida em uma cavidade elíptica de modo a permitir os movimentos de flexão e extensão, adução e abdução e circundação, ou seja, todos os movimentos articulares menos rotação axial. O exemplo é a articulação do pulso. Aqui, por exemplo, nós conseguimos ver a articulação radiocárpica. Articulação celular. Nessas articulações, as faces ósseas são reciprocamente côncavo-convexas. Permitem os movimentos das articulações condilares. O exemplo pode ser as carpometacarpais do polegar. Aqui no exemplo, a gente vê a articulação trapézio-metacarpal do polegar. Articulação triaxial. Quando uma articulação realiza movimentos em torno de três eixos, as articulações que, além de flexão, extensão, abdução e adução, permitem também a rotação, são ditas triaxiais, cujos exemplos típicos são as articulações do ombro e do quadril. Há uma variedade onde o movimento é poliaxial, chamada de articulação esferoide ou enartrose. Articulação esferoide ou enartrose é uma forma de articulação na qual o osso distal é capaz de movimentar-se em torno de vários eixos que têm um centro comum. Exemplos são articulações do quadril e do ombro. Aqui no exemplo, nós vemos a articulação glenohumeral e coxo-femoral.